Olá, turma, tudo bem com vocês? Então, hoje é dia da nossa aula de revisão, né, de Direito Internacional Público. Hoje eu vou estar tratando com vocês, lembrando com vocês alguns pontos fundamentais da matéria que nós vimos desde o primeiro dia de aula. Então, eu postarei alguns vídeos a partir das 19, né, com essa revisão, e também vou colocar lá na sala virtual um arquivo com um conjunto de orientações aí para as nossas próximas aulas, tá bom? Como que vai funcionar, que dia que vai ser os nossos meets, né, via Google Meet, que dia que vocês vão ter que postar algumas atividades para a gente poder validar a nota, né, a nota do trabalho, enfim, todas as orientações lá. Se vocês tiverem algumas dúvidas, né, tiverem alguma questão, eu vou estar disponível também a partir das 19 para responder todas as dúvidas de vocês lá na sala virtual, tá? O que nós temos que lembrar, então, sobre o direito internacional público, né? Eu anotei alguns pontos aqui importantes para a gente lembrar e é bastante coisa, bastante matéria importante. Nas duas primeiras aulas, se os senhores se lembrarem, nós tratamos de alguns fatos históricos e algumas considerações do ponto de vista sociológico a respeito do surgimento desse ramo específico do direito, que é o direito internacional público. Nós pontuamos alguns fatos históricos importantes e uma divergência até com relação ao surgimento do direito internacional público como ramo independente. Alguns autores afirmando que esse ramo já existiria desde a época da antiguidade, quando as cidades-estados, né, se relacionavam, e a maioria da doutrina, dos doutrinadores, afirmando que o direito internacional teria surgido a partir do século XVII, principalmente com a obra de Hugo Grossio, no século XVII. E como esse é o consenso entre os doutrinadores, a partir do século XVII, então, ficou pontuado lá no material, se vocês observarem no primeiro material, alguns eventos históricos que contribuíram e aceleraram o desenvolvimento do direito internacional público. Quais eventos que estão citados lá e que é importante que os senhores leiam a respeito, né? Ficou registrado lá o Tratado de Paz de Westfália, que foi celebrado em 1648, para colocar um termo, um fim à Guerra dos 30 Anos. Ficou mencionado lá também, registrado no nosso material, o Congresso de Viena, de 1815, que teve por objetivo reorganizar a Europa após a invasão napoleônica, né? Ficou registrado lá também o Tratado de Versalhes de 1919, que foi celebrado depois da Primeira Guerra Mundial, numa tentativa de manter a paz entre as nações e também tendo por objetivo delimitar algumas áreas ali do território europeu depois da guerra. Mas nós sabemos que, enfim, esse tratado ele caiu por terra a partir do momento em que se iniciou a Segunda Guerra Mundial. E nós temos ali, no término da Segunda Guerra Mundial, um grande marco, né, que é a criação da Organização das Nações Unidas. Esse é um grande marco para o direito internacional público. E é por isso que lá nas duas primeiras aulas nós estudamos a Carta das Nações Unidas, que foi o documento, o tratado internacional celebrado pelos países fundadores, que criou a Organização das Nações Unidas, e nós vimos ali que nessa carta foi criada também a Corte Internacional de Justiça. E eu compartilhei com vocês lá na sala virtual esse documento, né, a Carta das Nações Unidas. Lembrem-se que nós pontuamos, né, durante as aulas, alguns artigos importantes para que vocês leiam e entendam o funcionamento, né, da Corte Internacional de Justiça. Nós vimos que a Corte Internacional de Justiça, que está prevista na Carta da ONU, ela tem uma ampla competência, né, uma ampla competência para tratar de vários assuntos que envolvem conflitos internacionais entre os Estados membros, né? Há uma série de decisões, um conjunto de jurisprudência relacionada às várias decisões que já foram tomadas no âmbito da Corte Internacional de Justiça, que fica em Haia. Então é importante ali que vocês deem atenção a esse documento, né, para entender ali
conforme nós pontuamos o desenvolvimento e o funcionamento dessa corte. Também nas primeiras aulas nós falamos sobre alguns princípios do direito internacional público, né? Princípios esses que são basilares, que são fundamentais para o funcionamento do direito internacional público. Nós comentamos sobre o princípio do consentimento, nós comentamos sobre o princípio da cooperação internacional entre os estados, que é fundamental para que efetivamente o direito internacional público venha a adquirir efetividade. Nós comentamos sobre o princípio do pacta sunt servanda, né, que a partir do momento que os estados celebram os tratados internacionais, eles têm obrigação de cumprir. Esses seriam, então, os princípios basilares para formação e nascimento das normas jurídicas internacionais, né? Nós comentamos também em sala de aula bastante sobre a questão da origem dessas normas, como essas normas nascem. E eu comentei com vocês que a principal fonte do direito internacional público é o Tratado Internacional, né? Um documento extremamente formal, celebrado por escrito entre os países, e que é o criador por excelência de normas jurídicas de direito internacional que só nascerão a partir do consentimento entre as partes. Então essas normas elas nascem de uma maneira completamente diferente daquela que nós estudamos na graduação, que se refere à formação das normas jurídicas internas, né? E um princípio bem interessante para a gente analisar agora em tempos de Covid-19, e fica aí a sugestão para vocês lerem um pouquinho sobre esse princípio, e eu anotei aqui na minha colinha, né, no meu material aqui de revisão, é o princípio do direito de defesa e conservação de cada estado, né, de cada nação. E nesse momento nós temos vivenciado isso, né, quando nós verificamos que alguns países já fecharam suas fronteiras, já não estão permitindo mais voos internacionais, né? Os Estados Unidos tomam algumas medidas nesse sentido, na Espanha também, na Itália, né? E isso também tem embasamento num dos princípios do direito internacional público, que é o direito de defesa e conservação que cada estado tem. Interessante a gente fazer essa análise, né, do ponto de vista do direito internacional agora. Inclusive, um dos trabalhos, né, que eu proponho para vocês e que eu vou explicar um pouquinho no próximo vídeo é a respeito, né, dessa análise da situação que nós estamos enfrentando hoje com relação ao Covid-19, e eu vou convidá-los a fazer uma análise envolvendo essa questão e alguns princípios de direito internacional. Mas, enfim, vamos continuar com a nossa revisão. O que vocês precisam também se ater no momento dos estudos, né, para facilitar aí a avaliação, os trabalhos que serão desenvolvidos para a composição das notas de vocês, né? Estudem também sobre as fontes de direito internacional. Tá lá no nosso primeiro material, né? O que ficou destacado, o que nós devemos destacar agora de importante com relação às fontes? Primeiro, o jus cogens, que é aquela norma especial, né, que tem uma hierarquia em relação às demais. Nós vimos que existe um conceito próprio dessa norma. Aonde que está o conceito dessa norma? Eu anotei aqui, está no artigo 53 da Convenção de Viena, e a definição, o conceito está no material. É importante que vocês leiam essa definição, compreendam esse conceito, que é uma norma de caráter imperativo, que não pode ser derrogada pelos países, a não ser que seja para criar uma outra norma semelhante que garanta o mesmo nível de proteção. E nós vimos que o exemplo por excelência desse tipo de norma são as normas relacionadas aos direitos humanos, né? Então, lembrem-se, né, no momento de estudos aí de vocês, de lerem o conceito da norma de jus cogens. E quais as outras fontes? Nós vimos que existem outras fontes de direito internacional público, que são bem semelhantes àquelas fontes tradicionais que nós estudamos lá em TGD, né, com o professor de Teoria Geral do Direito. Nós vimos que existem como fontes a principal fonte, com certeza, é o Tratado Internacional, também chamado de Convenção Internacional, é a fonte por excelência do direito internacional público, mas nós vimos também
que a lista de fontes, ela está descrita no artigo 38 do Estatuto da Corte Internacional de Justiça, que é um documento que eu já compartilhei com vocês lá na sala virtual e que é importante que vocês leiam aqueles artigos que ficaram destacados durante a aula, né? No artigo 38 do Estatuto da Corte está ali a lista das fontes de direito internacional público. E a primeira mencionada lá são os tratados e convenções internacionais, depois vem a referência ao costume internacional e aos princípios gerais de direito. Essas são as três fontes mencionadas no artigo 38 do Estatuto da Corte Internacional de Justiça. É importante a gente pontuar que em direito internacional público, durante muito tempo, o costume ele foi uma fonte muito relevante, né? Ele foi uma fonte muito relevante. Perdão, tive que beber agora uma aguinha que a garganta vai secando, né? Durante muito tempo, o costume foi até uma das únicas normas de direito internacional. E muito do que nós temos hoje, que foi positivado em tratados internacionais, nasceu primeiro no contexto de costume, né? Então, está registrado lá no artigo 38 o costume internacional ainda como fonte de direito internacional. E nós temos também os princípios gerais do direito internacional público, né? Existem vários exemplos que foram mencionados no material para vocês. Acabei de citar um deles, né? Que é o princípio do direito de defesa e conservação de cada estado, o princípio da igualdade formal entre os estados, a questão ali do princípio da pacificação dos conflitos, a questão atinente ao próprio consentimento e cooperação internacional, o Pacta Sunt Servanda, né? São vários princípios que são aplicados no âmbito do direito internacional. E também ali no artigo 38, que eu até tinha comentado com vocês, que é um artigo que é bastante pontual, bastante relevante, porque sempre, né, na prova do exame de ordem eles estão cobrando esse conteúdo relacionado ao artigo 38, questões de concurso também trabalham essas questões, e o que eles gostam de trabalhar nisso? Eles gostam de estabelecer ali, né, questionar o aluno sobre a diferença entre as fontes do direito internacional e os mecanismos auxiliares, os meios auxiliares de interpretação, porque ali no artigo 38 fica a menção da doutrina e decisões judiciárias como meios auxiliares de interpretação do direito internacional. Então, nessas questões, eles gostam de, né, pontuar essa diferença e fica aqui a observação para você observar isso também no momento do seu estudo. O próximo tópico que a gente tratou em Direito Internacional Público na aula, né, e aqui fica mais uma vez o registro que nós estamos, né, fazendo uma revisão, pontuando algumas questões específicas para direcionar vocês aí nos estudos, né? Mas o próximo ponto foram os sujeitos de direito internacional público, né? Quem são esses sujeitos? Quem são os sujeitos atuantes no âmbito do direito internacional público? E nós vimos em sala de aula que o principal sujeito são as nações, os estados, né? Que durante muito tempo somente se considerou os estados, as nações, como o sujeito de direito internacional público. A partir de uma visão mais moderna do direito internacional público, e principalmente a partir da criação da ONU, né, vislumbra-se outros tipos de sujeitos de direito internacional. Então, quem são esses sujeitos? Quem são os sujeitos que têm capacidade jurídica no âmbito do direito internacional? São os estados, as nações e as organizações internacionais, né? São os dois sujeitos por excelência no campo do direito internacional público. E os senhores sabem que eu comentei muito em sala de aula com relação à polêmica, né? Sobre o indivíduo, se o indivíduo seria ou não um sujeito de direito internacional público, na medida em que ele não celebra tratado, né? E a principal capacidade dos sujeitos de direito internacional é participar na formação da norma jurídica. Mas como eu comentei com os senhores em sala de aula, né, tem sido aí um consenso em se considerar, né, nos últimos anos, né, tem se observado, né, esse consenso na importância de se considerar o indivíduo também como sujeito de direito internacional público. E nós temos essa possibilidade principalmente a partir do momento em que esse sujeito ele tem legitimidade para, né, pleitear inclusive direitos perante as cortes internacionais, né, como é o caso do sujeito
que teve seu direito violado, né, pleitear junto à Comissão Interamericana. No próprio Tribunal Europeu de Direitos Humanos é possível que o sujeito ali ingresse com uma reclamação, e também nós temos o TPI, né, que permitiu a condenação em relação não ao Estado, né, em relação à própria pessoa física que violou e cometeu crimes contra a humanidade. No material também ficou registrado a importância do Vaticano e da Santa Sé, que é um sujeito de direito internacional público sui generis, mas muito importante, né, tendo em vista até uma questão histórica envolvendo a própria Igreja Católica, e ficou registrado também a relevância ali de alguns atores internacionais que são importantes no âmbito do direito internacional, mas não têm a capacidade jurídica para celebrar tratados, né? Quem tem capacidade jurídica para celebrar tratados? As organizações internacionais e os estados. Os estados, eles têm uma capacidade jurídica mais ampla, né? Porque eles podem celebrar tratados nos mais variados assuntos, nas mais variadas competências. E as organizações internacionais, elas estão limitadas à celebração de tratados que sejam condizentes, né, que sejam afins à matéria o motivo pelo qual foi criada a organização, né? Nesse sentido, nós citamos o exemplo da OIT. A OIT, Organização Internacional do Trabalho, vai celebrar documentos relacionados à matéria trabalhista. Então, por isso é que se diz aí que a capacidade da organização internacional, ela é o que? Limitada à sua área de atuação. E como que é criada essa organização internacional? Através de tratados internacionais, né? Através dos tratados internacionais, através dessa vontade dos estados que decidem se reunir, né? Juntar esforços para alcançar um determinado objetivo, né? É para isso que surgem as organizações internacionais, é nessa perspectiva, aliás, né? Nessa perspectiva aí de juntar esforços para alcançar um determinado objetivo, principalmente quando se pensa em momentos, aliás, no desenvolvimento, né, no surgimento da globalização. E o que mais que nós temos de importante para pontuar sobre sujeitos? O nosso próximo tópico de estudo, depois da P1, serão os tratados internacionais. E nós vamos ver ali que existe todo um conjunto de regras, né, a respeito da representação do Estado, né? Como que esse Estado é representado? Como que esse Estado ele vai externar a sua vontade, né, no momento da assinatura de um tratado, por exemplo. Mas nós já pontuamos isso no material sobre os sujeitos, quando a gente menciona a figura do agente plenipotenciário. Ou seja, quem que é o agente plenipotenciário? É aquele que tem poderes para assinar tratados internacionais, tá? Então, observem isso também, que é bem importante, tá? Então, fica aqui o registro de alguns pontos importantes da nossa revisão, né? E no próximo vídeo eu vou falar um pouquinho sobre as cortes internacionais, que também são tópicos importantes a serem estudados, né, na nossa matéria, e também no final do próximo vídeo vou trazer as instruções sobre os trabalhos a serem realizados por vocês. Até daqui a pouco, pessoal!